Hoje nós vamos reumanizar o ser humano. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o meu amigo Gustavo Hohendorf. Falei certo? Melhor do que eu. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, meu querido irmão, meu querido amigo. Uma satisfação enorme poder contribuir de alguma maneira aqui com o teu público, com esse conteúdo nosso. A honra é minha de estar aqui contigo. Primeira vez no café, né? Primeira vez no café. Já esteve comigo no 4 em Pauta. Já em 4 em Pauta, na época, foi na época da pandemia, eu acredito. Foi um pouquinho depois, né? Naquele tempo lá que a gente não podia fazer nada presencial. Ainda a gente estava no Zoom lá, né? No online. Ou seja, isso mostra que tem jeito para tudo, né? Com certeza. É isso aí. O Gustavo Hohendorf, ele é empresário, ele é criador de uma metodologia de treinamentos, ele é reprogramador comportamental, palestrante, escritor acho que com 6 livros publicados, está indo para o 7º, né, Gustavo? Exato, esse ano sai o 7º. São mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas comercial, marketing, gestão de equipes, nas maiores empresas farmacêuticas e trabalha também com muita coisa relacionada à nutrição esportiva. Enfim, é um cara muito reconhecido e ele traz hoje aqui para o Café Corporativo esse livro aqui que é O Novo Ser Humano. Então, bem bacana a gente falar a respeito disso. Gustavo, me conta uma coisa. Este livro aqui não é só seu não, né? Esse livro tem coautoria, é isso? Isso, esse livro eu sou coordenador junto com outras 2 grandes pessoas, a Cláudia e a Clélia. A gente se uniu com essa proposta de unir outras pessoas para a gente construir a percepção de como ficou esse tal do novo ser humano. Seria pós-pandemia, né? Mas também agrega junto com a era do digital, né? Que tudo meio que veio junto, o lance da pandemia, o lance dessa situação da gente estar muito digitalizado, inteligências artificiais, essas coisas todas, e aí a gente juntou, cada um foi buscar inteligências no mercado de pessoas que agregassem valor para o livro, cada um escrevendo um capítulo onde a gente falasse mais sobre o ser humano. Então trouxe médicos que são especializados em câncer, mas ele falando do humano, aí teve terapeutas, pessoas que são do mercado financeiro, mas trazendo uma humanização para dentro do mercado. O que eu acho legal é que a pandemia, de uma maneira geral, ela antecipou aquilo que já era tendência, né? Sem dúvida. Muita empresa que falava, não, eu não vou para o digital, quando veio a pandemia, acabou indo, né? E muitas ainda estão fazendo um caminho contrário, que na minha opinião é um retrocesso, mas enfim, tem muita gente fazendo ainda um caminho contrário. Mas o que me fez te convidar a vir falar comigo no café hoje foi o capítulo 3, a reumanização do humano. Me conta um pouco mais a respeito desse tema, que reumanizar o humano, porque ele desumanizou? Essa foi um belo desafio. Na verdade, isso daí não era para ser um capítulo, era para ser um livro inteiro, era para ser minha tese de mestrado, e aí eu acabei substituindo ela, e eu acabei dando parte dessa minha filosofia, né, que é da reumanização do humano, porque o humano acabou perdendo muita qualidade de relacionamentos, está perdendo muito a sensibilidade de uma inteligência emocional. Já teve estudos em Harvard mostrando que as crianças mesmo já estão, de tanto estar conectado numa tela, estão perdendo a competência de fazer leituras faciais, sobre expressões faciais de tristeza, alegria, essas coisas todas. Então, o ser humano está muito se desconectando de si mesmo, em primeiro lugar, e do próximo. E aí, aquele legado lindo, maravilhoso que um grande mestre deixou há 2025 anos atrás, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ficou cada vez mais enfraquecido. Por quê? Porque o ser humano não está se amando, não está se cuidando, não está zelando por isso. E ele está vivendo num momento alienado. Está muito egoísta,
tá olhando cada vez mais pro seu próprio umbigo e fica admirando a vida dos outros, mas quem vê palco não vê bastidor. Então esse tema ele veio mais para ser aquela cutucada na pessoa para ver se ela desperta e volta para o jogo. E são temas muito importantes, porque recentemente até minha esposa estava assistindo um seriado, eu não vou lembrar nome, não lembro... Ixi, eu não vou conseguir dar referências aqui, infelizmente, só se eu ligar para ela, né? Mas se eu ligar para ela é capaz dela me mandar fazer alguma coisa, então não, deixa né? quieto, deixa quieto. Mas é muito legal, porque eu captei algumas partezinhas desse seriado e tudo se baseava num garoto que ele tinha uma doença terminal e que ele ficava dentro da casa dele através de um computador, numa comunidade, e nessa comunidade ele criou um jogo e cada pessoa da comunidade era uma personagem desse jogo, desse anime, e que viviam nesse mundo paralelo até que ele morreu e as pessoas só descobriram que ele tinha essa doença terminal depois que ele morreu, porque até então ele era o grande herói do jogo, né? Então você vê como que muitas vezes esse mundo digital nos faz viver num mundo paralelo, né? Com certeza. E como lidar com isso, Gustavo? Então, essa é o resgate, esse é o apelo, essa é o despertar de consciência que os próprios pais precisam começar a perceber, que os filhos eles são muito reflexo também, que nós somos os culpados de deixar as babás eletrônicas, que são os iPads, os celulares, as televisões. Hoje os meninos não sabem nem ver canais de televisão, porque estão tudo conectado no YouTube. Então a tecnologia ela é uma bênção, tá? Isso daí não tem o que se falar. Mas a gente não pode se prender só a ela, tem que ter o recurso, é igual o dinheiro. Todo mundo fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, é o que você faz com ele que é a raiz do mal. Então, se você fizer do dinheiro um servo teu, ok, mas se ele for seu senhor, isso é tóxico. Assim como está sendo a tecnologia, a mesma coisa. E aí, o que está acontecendo? A gente está terceirizando, a gente está conversando, às vezes eu estou aqui, você está do meu lado e os dois estão no celular. Presta atenção, vocês mesmos vão nos restaurantes, perceba casais. Às vezes está um de frente do outro, um está no celular, o outro está no outro, em vez de estar se olhando e conversando. E não é incomum, por exemplo, estamos nós, 4 pessoas aqui no estúdio, e eu estou conversando com você e uma outra pessoa mandando mensagem para mim, dizendo, olha, não é isso não, né? Aquela fofoquinha em paralelo, aquela conversa virtual em paralelo, né? Isso acaba sendo muito ruim porque a gente não sabe lidar com isso, né? Olha, é ruído, né? Todo ruído de comunicação, ela acaba sendo... E outra coisa, às vezes você manda uma mensagem, tem uma intenção, ela é compreendida de outro jeito. Então toda essa parte, ela tem que ser gerenciada e o povo, tá? Na própria Bíblia fala, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. E o principal conhecimento que eu tenho percebido, e uma coisa que a gente vem lapidando pedra bruta faz tempo, é o autoconhecimento. Então, quando as pessoas estão deixando de ir para dentro delas e estão indo cada vez mais para fora, estão cada vez mais olhando a vida dos outros, estão cada vez querendo coisas que são intangíveis. E aqui no final do seu capítulo, você traz soluções. Né? Você a própria diz aqui, olha, então eu pergunto novamente, estamos prontos para embarcar nessa aventura juntos, né? E aí você traz aí algumas soluções como cultivar empatia, praticar gratidão, promover inclusão, cuidar do seu bem-estar, praticar compaixão. É possível nesse mundo de hoje, onde somos, se eu e você tomar essa atitude, fazer alguma coisa diferente, seremos eu e você contra toda uma multidão que não faz o diferente. E aí, como agir? Então, ele é tão possível que ele é natural, na verdade. Isso é do ser humano, e a gente que foi desconectando. A natureza do ser humano, se você perceba uma criança de 0 a 7 anos, até 7 anos de idade fálica. Aí ela está lá, até os 7 anos ela pode estar numa comunidade com o céu aberto e o esgoto correndo, elas vão estar fazendo o quê? Feliz, brincando. Se tiver no Castelo de Mônaco ou lá na Inglaterra, vivendo toda aquela pressão da etiqueta, se vacilar, vai estar fazendo o quê? Brincando. Essa é a nossa essência. E aí, a partir do momento que passou dos 7 anos, que a gente começa a perceber ambiente, a gente é soterrado pelos padrões de sabotagem, crenças, tem aqueles 5 P's que eu falo que são bênçãos e ao mesmo tempo podem ser maldições, né? E o primeiro P qual é? Os pais. Porque eles podem ser muita bênção na nossa vida, mas também por causa dessas limitações deles, pode ser maldição. Eles mesmos vão programando a gente com as crenças dele.
Professores logo na sequência. Também, se não estudar ajoelhado no milho, não sei o quê, e hoje também está ficando muito tenso que o professor está ficando frouxo, mas ele não tem que educar, o professor tem que ensinar, quem educa é pai. Daí vem o professor, aí depois vem pastores e padres, que podem ser bênçãos também, mas também tem as suas limitações. Aí depois a gente tem os parentes, que de domingo vai lá e fica aquela discussão, o tio briga com o tio, não sei o que, aquela coisa toda, em vez de humanizar, trazer essa lance da empatia. E por fim, política, né? Então esses 5 P's, eles são coisas que a gente precisa gerenciar. E aí quando você prestar atenção que não é sobre esses 5 P's, mas sim sobre você, peraí, como que eu tô nesse sistema? Você sim pode começar, a primeira coisa, praticar empatia com você, não com o outro. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho, então, porque Lógico. você abriu um leque aí que eu quero te perguntar um monte de coisa, mas antes vamos ver aqui a dica de segurança do Pellegrino e todo o trabalho do Grupo Ethics, que tanto nos ajuda aqui no Café Corporativo, que depois tem mais de Gustavo Hohendorf. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a Defesa Civil emitindo alertas de segurança nos celulares da população. Seu celular, estando cadastrado corretamente em uma localização que mantém pelo menos uma antena de transmissão ERB, estação rádio base, poderá receber um alerta vibracal seguido de um sinal sonoro da Defesa Civil, caso o equipamento esteja em área de risco em momentos de alerta, informando no visor do aparelho quais as situações iminentes desses riscos. Tal sistema manda os alertas inclusive para celulares sem créditos ou em modo silencioso. Muita boa iniciativa da Defesa Civil, alertando, protegendo e salvando vidas. Não desprezar tais informativos, pois recebendo previamente terá tempo de se proteger e de proteger seus entes queridos. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo hoje com o Gustavo Hohendorf, ele que veio falar a respeito dessa reumanização do ser humano. Gustavo, você falava comigo agora no intervalo sobre empatia, compaixão. Define essas duas palavras para mim. Isso é bem legal. A empatia, na verdade, acho que é commodity. Hoje todo mundo entender que é se colocar no lugar do outro, né? Então é saber vestir o sapato do outro. A empatia é mais profunda do que isso. Fazer isso, tem um estudo que aponta que somente 2% da população mundial consegue ser empático, de verdade. Porque é a coisa mais desafiadora que tem. Porque se a gente fala de frequência vibracional, entrar na dor do outro, se eu não estiver preparado, eu não saio dela. Então eu preciso ter um cuidado comigo. Então a empatia não é, eu não sou dono da verdade absoluta, eu sempre falo para as pessoas, sempre que me escutar, escuta com a mente aberta, um ouvido seletivo e um coração ensinável. Mas filtra, faz seus filtros. A empatia eu entendo hoje que eu preciso, em primeiro lugar, ter empatia comigo, com a minha criança interior, como eu tô. E aí eu olho pro Aguinaldo, eu vou buscar empatia, mas não com o Aguinaldo, eu olho pro Aguinaldo criança. Eu até brinco com as pessoas, façam um exercício. Se você olhar para a criança, que nem a gente já falou, do 0 aos 7 anos, se eu tiver com um neném no meu colo aqui, um mais branquinho e tal, e um outro mais moreninho, não tão moreno, mas ele aquele marronzinho claro, e se olha para os dois, você vai brincar com os dois com a pureza de uma criança, não é? Só que eu estou segurando Gandhi de um lado e Hitler do outro. Você olhando para aqueles dois seres, você falaria o que cada um deles iam fazer?
E os dois viveram na mesma época. Só que se eu olho para ele como criança, eu não tenho esse percepção. julgamento, não é verdade? Você volta lá na criança dele. Uhum. Então você começa a partir da empatia ter a compaixão. Uhum. O que será que levou esse cara para fazer isso? Uhum. Poxa, é um ser humano, como foi que construiu essa linha? Aí você começa a compaixão, na verdade a compaixão é minimizar o sofrimento daquela pessoa. Uhum. E aí quando você tem compaixão, você não precisa se colocar no lugar dela, mas você para de julgar. Eu não estou falando que vou aceitar, tanto é que o nosso grande mestre, que eu já citei, ele falou, dai a César o que é de César. Então tem as leis. O cara fez um absurdo, vai ter que cumprir a lei do homem, ponto. Entendeu? Mas a gente pode buscar, através disso, entender o que tem de barulho lá dentro daquele ser. Pode ser o pior bandido dessas crimes organizados que fazem absurdos, não sei o quê. Cara, mas lá, se a gente voltar na essência, não era isso. O que você quer dizer é que muitas vezes ele foi levado àquilo em função de uma visão de mundo que foi vendida para ele por alguém em algum momento. Ele tem um elemento dele. Uhum. Porque tanto é que a gente brinca, às vezes um pai é alcoólatra, ele tem 2 filhos. Sim. Um é alcoólatra porque o pai é alcoólatra, e o outro não é alcoólatra porque o pai é alcoólatra. Sim. Então, tem os fatores envolvidos que a gente fala do macroambiente, aquelas coisas que você é fruto do meio, mas você também pode alterar teu meio. Sim. Então, o despertar de consciência, ele está vindo com cada um de um jeito, e ele tem a ver um pouco com as dores e com a forma como você lida com a dor. Se eu olhar aquela dor como uma benção e usar ela como um gatilho de impulsionamento, eu vou ter um tipo de comportamento, então eu não vou ser um alcoólatra. Mas se eu olhar aquela dor como vitimismo, aquela coisa toda, eu vou virar um refém dela. Mas isso aí também tem a ver um pouco com o nosso ser, né? Por exemplo, muitas vezes eu não controlo esse pensamento. Tem gente que fala assim, o sujeito fica aí o dia inteiro, não faz nada, é um vagabundo. É que a gente não sabe como que ele está, neurologicamente, a gente não sabe se esse sujeito já não entrou numa depressão. Muitas vezes ele está vivendo uma coisa que também para ele é muito difícil, né? Com certeza, isso daí é uma observação que a gente tem que ter, é uma observação de compaixão. Uhum. É um olhar com esse olhar enviesado para a compaixão. Por quê? A gente tem que entender que nós somos um conjunto, corpo, mente e espírito. Tanto é que no meu livro novo que eu vou lançar agora, são 50 leis para você ficar em paz no caos. Né? E aí uma das leis eu falo sobre o corpo, mente e espírito. E aí eu falo do número da besta, muito interessante, né? Falar do 666, e o 666 está onde? No átomo de carbono. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. E o 18,3% do nosso corpo é matéria, carbono. O resto é hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tal, que compostos mais sutis, que faz com que a gente se materialize, mas de qualquer maneira é o carbono, então é da terra. E aí quando você começa a entender que a besta que a gente tem que dominar é o nosso corpo, né? Que tem vontade própria, que tem não sei o quê, que tem essa parte de neurofisiologia que faz com que você fique depressivo ou ansioso. As pessoas desconhecem. Você lida contigo próprio, né? E isso, as pessoas desconhecem o próprio organismo. Aí é mais fácil, o cérebro, ele é um ser que pesa 2% do nosso corpo, só que precisa de 25% de toda a nossa energia. E aí você vai ver, entre um brócolis e um sonho de valsa, ele vai escolher o sonho de valsa, porque é calórico. Entendeu? E aí, por isso que as pessoas têm dificuldade de ter um corpo são, para manter a mente sã. E aí a gente não conhece o nosso corpo. A mente, então, filho, nem se fala. E o espiritual tá perdidinho, porque tem muita gente pregando o que é verdade, o que é mentira. Então, as pessoas estão perdendo por falta de um autoconhecimento. Quando você conhecer seu próprio corpo, passar a dominar ele de uma maneira diferente, é observação. Eu posso ganhar muito tempo. Uma coisa que eu acho bacana no robô é que o robô não se corrompe, né? O robô é programado, ele vai fazer 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Você quer que ele mude de alguma coisa, você vai reprogramar o robô. Nós não, a gente é programado, sai de casa programado. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A gente tem 0 e 300, 2 e 1, 400 e vai, não tem jeito. Surge uma variável, eu já começo a pensar, será que eu deveria fazer isso mesmo? E eu já começo a ficar na dúvida diante daquilo que eu próprio determinei. Você sente, já altera a frequência cardíaca. Totalmente, eu já fico, vou suar, não é verdade?
Agora, então tem hora que a gente tem que robotizar, mas tem hora que a gente tem que humanizar. Isso. O híbrido é uma coisa, a percepção, esse autoconhecimento, quando você hibridiza esse teu comportamento, sendo robô no sentido de saber que o que vai mudar a tua vida é a disciplina. Então o 0 e 1, como ele só tem essa opção, ele não deixa de ser um ser disciplinado, orientado. Se você perceber que quando você tiver alguns gatilhos, você tiver opções de ter uma disciplina de escolher tal comportamento, você vai mudar a tua vida. Muito e bom. ela é treino. Tá? Você tem duas formas de você fazer isso na tua vida, treino ou trauma. Aí você escolhe o que você quer. Melhor treino. É melhor, com certeza. Muito bom. Gustavo, mais um intervalinho? Com certeza. Malu, vem falar com a gente. Novo conceito consultoria. Daqui a pouco a gente vem com mais cafeína. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com Gustavo Hohendorf, ele que traz aqui o novo ser humano, mais saúde mental na era digital. E, Gustavo, eu e você, nós concordamos num ponto, nós costumamos dizer que a gente veio para cá, né, para levantar templos à virtude, cavar masmorras ao vício, né? A gente costuma falar isso sempre em alguns encontros. A gente realmente está fazendo isso ou está só no discurso? Então, eu vou falar para você, reconheço pessoas que fazem isso e reconheço também pessoas que estão só no discurso. Aí o problema é de cada um. O que eu posso falar é sobre mim, eu venho cada vez mais construindo aí as nossas masmorras, cavando os templos, construindo meu templo para a virtude, cavando as masmorras para os vícios, porque eu preciso fazer gestão minha. Paulo mesmo lá na Bíblia também falava, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero é o que eu faço. É exatamente isso, a gente tem que entender que o que muda entre o vício e uma virtude é o hábito. E se o hábito ele é bom, saudável, repetido, feito, ele é uma virtude. Se ele é um vício tóxico que te leva para uma degeneração, uma coisa que destrói construção de relacionamentos, é um vício. Reprogramar o ser humano pode levá-lo a menos vício e mais virtude. Com certeza. Porque vício é algo que é contrário à disciplina e virtude libera capacidade criativa, é isso? Perfeito, e tem a ver com a tua escolha consciente, porque você está preso num fluxo de inconsciência, por isso que você fica preso a uma virtude que tem ganhos instantâneos, doses de dopamina instantânea, mas só que depois vem um efeito rebote que te traz uma consequência triste. Perfeito. E a virtude não, a virtude você troca um ganho imediato, mas por vários outros ganhos, que na sequência vai te proporcionar satisfações. Sobe a escada. É isso aí, sobe Sempre um novo nível. Sobe a um novo nível. Sempre. Café Corporativo tem a honra de trazer hoje aqui Gustavo Hohendorf, ele que quando eu tento subir um pouquinho o nível da conversa, ele me acompanha e vai mais alto, né? Então parabéns, muito obrigado por ter vindo, Gustavo. Eu que agradeço, meu irmão. Que honra imensa a gente estar junto aqui, espero que impacte vidas positivamente e espero revê-lo em breve. Livro é meu? Já é teu, sim senhor. Você que está em casa, não deixe de continuar assistindo o Café Corporativo, não só às terças-feiras aqui no canal 25, mas também naquele nosso acervo que está lá no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Escolha um assunto, procure no café, com certeza você vai achar, porque são cerca de 380 programas em 8 anos de Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.
Novo conceito consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.